Não enterre o dom que Deus te deu, a palavra que vai acordar seu espírito hoje. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai nossa mente e tocai nosso coração através da palavra desse dia. Hoje, nesse dia 19 de novembro de 2025, nós trazemos esse momento de leitura, de escuta e de reflexão da palavra de Deus através do Evangelho. O Evangelho que refletiremos hoje está em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um, dizendo: fazei render até que eu volte. Mas seus concidadãos o odiavam e mandaram atrás dele uma delegação, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Quando voltou já coroado, mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O rei lhe disse: muito bem, servo bom, como fostes fiel no pouco, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O rei também disse a este: recebe o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço. Tive medo de ti, porque és um homem severo. Tira o que não colocastes, e colhes o que não semeaste. O rei respondeu: servo mau, vou julgar-te pelas tuas palavras. Se sabias que sou um homem severo, por que não depositastes meu dinheiro num banco? Assim, ao voltar, eu receberia com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Eles disseram: Senhor, ele já tem 1000. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E concluiu: quanto àqueles que não me querem como rei, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos confiou? Essa é a pergunta que atravessa todo o Evangelho de hoje. E talvez você perceba que essa pergunta incomoda um pouco, porque Jesus, ele não está falando aqui de talentos extraordinários. Ele está falando do básico que cada um recebeu. E isso já nos provoca: o que eu tenho feito com o básico que Deus colocou nas minhas mãos? A minha vida, o meu tempo, a minha fé, a minha vida, a minha família, meu dom, mesmo que eu ache pequeno. O que eu tenho feito? O que você tem feito? Veja, Jesus conta essa parábola antes de entrar em Jerusalém, antes da cruz. As pessoas pensavam que o reino chegaria de repente, como um milagre imediato. Mas Jesus diz: não, o reino é construído com fidelidade diária, com pequenas respostas e com perseverança de fé. E aí vem aquela frase que ecoa no Evangelho inteiro: fazei render até que eu volte. E eu pergunto a você: será que não é isso que Deus está dizendo para mim e para você nesse dia de hoje? Fazer render, filho. Faz render, filha. E eu te dei algo, não enterre. Porque é tão fácil enterrar, não é verdade? Enterramos por medo, por insegurança, porque não sentimos que somos capazes, porque alguém muitas vezes um dia disse que não temos valor. Mas olha que detalhe forte. O único servo que não deu fruto foi justamente o que tinha medo e deixou que esse medo paralisasse ele. Deixou que esse medo sufocasse,
tirasse a sua criatividade e impedisse principalmente o Espírito Santo de agir na sua vida. E aqui eu te pergunto, quantas e quantas vezes Deus quis fazer algo na sua vida e você não deixou porque teve medo? Deixa aqui nos comentários se você lembra de algum exemplo. Medo de tentar, medo de falhar, medo do que os outros iriam dizer sobre a sua ação. Mas reparem, Jesus não elogiou os servos pelo resultado. Ele não disse parabéns porque rendeu 10 vezes mais. Ele disse, muito bem, servo bom e fiel. Deus não nos cobra pelo sucesso. Ele nos cobra pela nossa fidelidade. É diferente. Isso é libertador. A fidelidade ela é simples, meus irmãos e minhas irmãs. Rezar quando você não sente vontade, trabalhar com honestidade quando ninguém está olhando, ser bom quando o mundo te empurra para a violência, perdoar quando te dói, recomeçar quando parece que nada muda. Isso é fazer render. E outro detalhe, o servo que deu muito fruto, ganhou mais responsabilidade. Sabe por quê? Porque Deus confia mais àqueles que se colocam à disposição. Aqueles que não se escondem através das desculpas. Aqueles que dizem, Senhor, eu sou pequeno e eu sou frágil, mas usa-me. Agora, existe algo mais profundo no final do Evangelho. Aquele que não quer que o reino reine sobre ele. É aquele que rejeita a presença de Deus na sua vida. Quer que vive sem ele. Que expulsa Deus da sua própria vida. E Jesus está dizendo, afastar-se de Deus é caminhar para a própria morte. Não é Deus punindo a nossa vida. É o coração humano se destruindo quando recusa o único que pode salvá-lo. E então, o que essa palavra está pedindo a todos nós hoje? Talvez que paremos de enterrar os nossos dons, que deixemos o medo sair do nosso coração, que entreguemos a Deus aquela área da vida onde nos sentimos incapazes, que decidamos viver como servos fiéis e não como servos que se escondem. E eu te pergunto com carinho, o que você sente que Deus está pedindo para você fazer render hoje na sua vida? Se quiser, partilhe nos comentários. Sua partilha pode ajudar alguém que tem também lutado contra o medo, contra tantas inseguranças. Que hoje o Senhor nos dê a coragem para recomeçar, para começar a viver novamente a nossa vivência de fé, testemunho cristão. Coragem para acreditar que Deus, com seu Espírito Santo de amor, trabalha sempre em nós, mesmo quando não vemos. E que um dia possamos ouvir, muito bom servo, muito bem, servo bom e fiel. Assim seja. Amém. Se esse momento de leitura, de escuta e reflexão da palavra de Deus trouxe alguma mensagem para você, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa dessa palavra nesse dia. Mais tarde, às 15 horas, convido você a rezar conosco o Santo Terço da Divina Misericórdia. Fique com Deus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.